Olá, boa tarde. Polícia Penal de Cruzeiro do Sul é acionada para dar apoio após motim na delegacia do município de Guajará, no Amazonas. Presos provisórios denunciam condições precárias na unidade. Os presos que estão aqui na delegacia de Guajará também reivindicam o direito à visita íntima. Na economia, tomate lidera alta e encarece cesta básica em Rio Branco. E no esporte, a gente fala do clima de Copa do Mundo. Cores verde e amarelo dominam as vitrines e o comércio da capital. Aumenta o seu preço, né? Mas o público assim em si não ligou muito não. Eles querem comprar e torcer pro Brasil mesmo. Hoje é terça-feira, 16 de junho de 2026. O seu Jornal do Acre, segunda edição, já está no ar. Obrigada pela sua companhia. A gente começa a edição de hoje falando que a Polícia Penal de Cruzeiro do Sul foi acionada para dar apoio após um motim na delegacia do município de Guajará, no Amazonas, no último fim de semana. O local abriga 45 presos provisórios que reclamam da qualidade da alimentação e reivindicam a garantia do direito ao banho de sol e visita íntima. A delegacia de Guajará, no Amazonas, é o único local que abriga presos provisórios e que já foram sentenciados no município, que fica a 18 quilômetros de Cruzeiro do Sul, no Acre. A unidade tem 45 internos e, além da lotação das celas, os presos alegam que não estão recebendo alimentação adequada. Esse advogado denuncia que a situação ocorre há mais de 6 meses. A alimentação é uma qualidade péssima, né? Eles, quando não comem a conserva, é o ovo com arroz, quando não é ovo com arroz, é salsicha. No último final de semana, os presos fizeram um motim para cobrar o fornecimento de alimentação de qualidade. O motivo do motim foi a falta até dessa alimentação, né? Eu tive aqui no dia, pela manhã, eles não tinham recebido café e nem tinham recebido o almoço. Não foi só aquele dia, né? É uma situação que vem se acumulando e eles necessitam, né? É um direito básico dos presos ter essa alimentação. Os presos que estão aqui na delegacia de Guajará também reivindicam o direito à visita íntima. Segundo o advogado dos presos, alguns deles estão sem acesso ao banho de sol. A delegacia de Guajará, né, apresenta aí uma superlotação, né, tem bastante presos aqui. Por se tratar de delegacia, não deveria nem ser utilizada como presídio, né, apenas para presos provisórios, presos que estão aí aguardando aí um flagrante, uma audiência de custódia, para poder ser destinados ao local adequado. Para conter o motim na delegacia, a Polícia Civil teve o apoio da Polícia Militar do município e contou com o reforço da Polícia Penal de Cruzeiro do Sul. Ocorre que essa reivindicação, ela se deu na forma de motim, ela não se deu da forma legal. Então eles ficaram amotinados, fazendo barulho, causando danos na estrutura, inclusive elétrica, comprometendo a segurança, realizando até uma tentativa de fuga. O advogado dos presos disse que vai pedir ao Ministério Público que apure se houve excesso na ação da polícia. Chegaram, segundo eles, usando spray de pimenta, inclusive mandaram alguns presos cortarem o cabelo na hora e sofreram aí algum tipo de agressão, porque eles estão com marcas, né, de agressão que precisam ser apuradas. Esses órgãos envolvidos conseguiu ali controlar esse motim, debelar esse motim. Não houve qualquer intercorrência em relação à saúde, integridade dos presos, apenas um preso que foi levado ao hospital, mas em razão de um problema antecedente. O delegado reconheceu que há dificuldades para manter os presos no município e que as demandas já estão sendo tratadas com as autoridades do Amazonas. Nós vivemos essa situação aqui de presos dentro da delegacia, presos condenados e também provisórios. Há uma cooperação contínua entre o governo do estado, através de suas secretarias, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, para deliberar sobre essas questões prisionais e principalmente quando envolve uma crise desse tipo.
Ainda falando de segurança pública, um preso que fugiu após abrir um buraco em uma cela foi capturado pela polícia depois de 9 meses de buscas em Rio Branco. Alisson Aparecido Gonçalves Florencio, que estava foragido desde agosto do ano passado, após escapar da unidade penitenciária Antônio Sérgio Silveira de Lima, em Senador Guiomar, foi preso na capital. A prisão ocorreu na Rua Rondônia, no bairro Bosque, durante a operação Capturas da Polícia Civil, que localizou o esconderijo do foragido e o levou à delegacia de flagrantes. Alisson havia fugido após abrir um buraco na parede da cela, onde estava junto com outro detento, Estevo Silva Freitas, que continua foragido. Ele foi indiciado em 2019 por tentativa de feminicídio em Brasileia e também responde por homicídio simples. Em Cruzeiro do Sul, uma mulher foi presa durante visita no presídio Manuel Nery da Silva. Segundo a Polícia Penal, a suspeita carregava uma embalagem nas partes íntimas. Esse tipo de ocorrência tem sido registrada com frequência na unidade. As informações você acompanha com o Mazinho Rogério. Aqui no presídio de Cruzeiro do Sul, só durante este mês, já foram 4 pessoas que foram flagradas na entrada do presídio tentando levar droga para o interior da unidade prisional. Vou conversar com o diretor, ele vai explicar para a gente como a Polícia Penal conseguiu, identificar essas pessoas, diretor. Boa tarde. Mazinho, a Polícia Penal ela trabalha diuturnamente através dos instrumentos, equipamentos que nós temos, né? O IAPEM vem fortalecendo a cada dia mais a questão de segurança, de equipamentos, e o policial, com o seu conhecimento, através do equipamento que nós temos, pôde perceber durante esse mês que as visitas estavam tentando adentrar no estabelecimento prisional com entorpecentes e foram flagranteadas. Elas utilizam o próprio corpo, né, para esconder esses ilícitos e tentam ludibriar o sistema, porém muitas vezes elas são percebidas através do conhecimento policial, através do equipamento que nós temos, e elas são conduzidas por possível tráfico de entorpecentes. Responderão criminalmente e administrativamente aqui no presídio, onde passarão até 5 anos sem poder visitar seu esposo, seus familiares. Algumas vezes passa despercebido, né, de alguma forma ou de outra. Tentam ludibriar o sistema e acabam adentrando ao estabelecimento prisional com entorpecentes, como foi o caso que encontramos na tarde de ontem. Durante uma das nossas revistas foi encontrado, num dos materiais de um dos reeducandos, encontramos uma porção significativa de entorpecentes, e na manhã de hoje ele foi conduzido e o ilícito foi conduzido também à delegacia de flagrantes e possivelmente responderá por tráfico de drogas. 2 ocorrências já esta semana. Somente esse mês foram 4 pessoas que foram presas tentando entrar no estabelecimento, e agora mais um reeducando será conduzido para responder criminalmente. Muito obrigado ao diretor Elvis Barros. Volto com você. O corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do Rio Acre, nas proximidades do bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Uma equipe do pelotão náutico do 2º Batalhão foi enviada ao local e encontrou o corpo próximo à foz do Igarapé São Francisco. Os agentes realizaram o resgate utilizando uma embarcação e uma corda para retirar o cadáver da água. Após o resgate, o corpo foi levado ao porto do bairro da Base e entregue ao Instituto Médico Legal, que ficará responsável pela identificação da vítima e pela apuração da causa da morte. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do avançado estado de decomposição, foi possível estimar que o homem tinha aproximadamente 40 anos. A identidade da vítima ainda não foi confirmada. O desabamento da ponte Frei Paulino Baldassari há mais de 10 dias em Sena Madureira afetou o direito de ir e vir da população da cidade, para ir à escola, à unidade de saúde e até trabalhar. Os moradores agora precisam enfrentar um antigo desafio: cruzar o rio Iaco sem a ponte, de forma improvisada e com muitos desafios. Os repórteres Júnior Andrade e Natan Bastos acompanharam essa rotina. Fátima é professora. Ela faz esse caminho quase todos os dias. Antes de usar a catraia, esse tipo de canoa, tem que descer e subir o barranco, carregando mochila e livros.
porque o acesso ficou muito mais difícil por conta da queda da ponte, né? Antes eu levava 10 minutos saindo de casa, agora eu tenho que esperar uns 40 minutos. No sol quente, né? Nos dias chuvosos fica mais difícil, né? Então, com a queda, complicou muito a nossa vida. A escola que Fátima trabalha fica na região conhecida como Segundo Distrito, em Sena Madureira. O novo trajeto é cansativo. Se não fosse por amor, já tinha pedido as minhas contas, né? Como você viu, o trajeto é muito difícil, até chegar à sala de aula. E quando chega aqui, eu fico satisfeita, né? Dou minha aula para os meus alunozinhos e tá tudo tranquilo. Mas quanto a isso, é muito difícil. A ponte era a principal conexão para os moradores entre o centro de Sena Madureira e o segundo distrito da cidade. Ela foi inaugurada há menos de 3 anos e custou 36 milhões de reais. Um dia antes de desabar, a estrutura foi interditada por causa do risco de colapso, mas 4 pessoas ignoraram o perigo e ficaram feridas no acidente. A construtora Cidade, responsável pela obra, considera entre as possíveis causas do acidente o fenômeno conhecido como terras caídas, processo de erosão que ocorre nas margens dos rios, especialmente na região amazônica, mas não explica se esse fenômeno foi previsto no projeto e na construção da ponte. Em engenharia, o imprevisto que é conhecido deixa de ser imprevisto. Culpar unicamente a força do rio pelo desabamento é um erro. E o erro principal, na verdade, aconteceu na fase de projeto conceitual, lá na prancheta, quando estudos são feitos, e deveriam pelo menos ter sido feitos, para identificar o que há no cenário, seja ventos, tremores, questões geotécnicas e, inclusive, o fenômeno de terras caídas. A Justiça determinou que a construtora Cidade adote medidas emergenciais na região sob pena de multas diárias e bloqueou os bens da empresa. Famílias que moram perto das cabeceiras da ponte devem ser retiradas dessa área de risco, porque o solo está se deslocando. Olha só, aqui a gente consegue ver o tamanho das rachaduras. Quem vive perto dessa região teme um outro acidente a qualquer momento. Marinete olha para o que sobrou da ponte sem conseguir esquecer as lembranças do acidente. Eu tenho medo de dormir e acordar levando tudo, né? Nem aconteceu. A gente já até saiu de casa para dormir nas casas dos vizinhos, né? Com medo, né? A gente pensou que ia levando casa com tudo, né? Estremeceu tudo. A seguir, a gente fala de economia. Tomate lidera a alta e encarece cesta básica em Rio Branco. Nós voltamos em instantes. A Conab divulgou mais uma pesquisa referente à cesta básica no Acre. No mês de maio, a elevação foi puxada pela alta nos preços de itens como o tomate, o leite e a carne bovina. A cesta básica fechou o mês de maio no valor médio de R$ 689,11 em Rio Branco. O trabalhador que recebe um salário mínimo gasta, em média, 45,96% da renda para adquirir os produtos da cesta, o que representa 93 horas e 32 minutos de trabalho mensal. No mês de maio, a cesta básica em Rio Branco teve um aumento de 3,29% em relação ao mês de abril. Já no acumulado de maio de 2025 a maio de 2026, a alta registrada foi de 5,27%. A elevação foi puxada principalmente pelo preço do tomate, que teve um aumento de 18,31%, seguido do leite integral, arroz agulhinha, feijão carioca, carne bovina, pão francês e a farinha de mandioca. Esse economista explica as principais razões para a alta expressiva no preço do tomate. E o que explica essa elevação de preço? O primeiro motivo é que a gente está no entre-safra. Então, logicamente, a oferta de tomate o preço aumenta. Segundo motivo é as questões climáticas no Brasil todo, que prejudicam aí a produção de tomate. A tendência é que os preços voltem a se normalizar com a entrada da nova safra no mercado. Apesar do aumento, alguns produtos ficaram mais baratos, como a banana. A banana agora teve uma leve redução de preço no mercado local,
logicamente que a gente vê uma oferta maior de banana no mercado, isso explica essa redução. Mesmo com a alta no valor médio, a cesta básica no Acre ainda é uma das mais baratas do país. Porém, o economista destaca que o poder de compra da população é que precisa melhorar. A cesta básica no Acre é a terceira menor no Brasil. O nosso problema não é o valor da cesta básica, o nosso problema é o nosso rendimento, que infelizmente é muito baixo. Então isso nos prejudica muito, né? Nós temos que ter políticas públicas aí que gerem crescimento econômico, esse crescimento se difunda para toda a sociedade, aumentando assim o poder de compra. As mudanças no clima já impactam o campo e acendem um alerta para os próximos meses. Com chuvas acima da média e a previsão de uma estiagem severa, produtores rurais do Acre enfrentam desafios para manter a produção. Aparecida acha que esse tempo é o ideal para plantar e colher. Tá maravilha, nosso plantio tá uma maravilha. Lá de pepino, de alface, couve, tudo tá ótimo. Já a Luciana não vê dessa maneira. Chuvarada eu planto na lona, né? Estufa, cobertura. E no tempo do verão eu planto debaixo do sombrite, que como eu não tenho muita água, aí o sombrite ajuda a segurar a umidade. Se não fosse isso, não tem como tirar a verdura. Os extremos climáticos no Acre alternam entre temporais severos, cheias históricas e secas extremas, agravadas por fenômenos como o El Niño. Essas variações causam danos estruturais, afetam o abastecimento de água, impactam o preço dos alimentos e ameaçam populações vulneráveis. Fortes chuvas atingiram a capital, causando uma série de transtornos em diferentes regiões. Segundo a Defesa Civil Municipal, o acumulado chegou a 70 milímetros em 7 horas de chuvas seguidas, sendo que o esperado para todo o mês de junho era de 39 milímetros. A chuva também alterou o nível do Rio Acre, que subiu mais de 47 centímetros em 24 horas. De janeiro a março deste ano, o Rio Acre já transbordou 3 vezes aqui na capital acreana. Agora em junho, o nível já está abaixo dos 4 metros. Nós estamos numa situação totalmente atípica, né? O Rio Acre esse ano saiu e entrou de cota de atenção diversas vezes, mas o fato é que o El Niño agora vai ficar mais atuante, nós vamos ter uma diminuição mais significativa de chuvas, nós vamos entrar no pior mês de todo o ano, que é o mês de julho. O El Niño deve se consolidar mais para o segundo semestre, a questão da temperatura do Pacífico ser mais alta do que o normal. O El Niño deve provocar secas severas na região norte do Brasil. O fenômeno causa uma redução drástica nas chuvas na Amazônia, levando à diminuição do nível dos rios, piora na qualidade do ar e aumento expressivo no risco de queimadas e incêndios florestais. E chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo para amanhã. Segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, a quarta-feira deve ser marcada por precipitações que podem ocorrer entre a tarde e a noite, acompanhadas de chuva moderada a forte intensidade e também de trovoadas. O sol deve aparecer, mas entre nuvens. Em Cruzeiro do Sul, mínima de 22 graus e máxima de 30. Em Epitaciolândia, mínima de 20 e máxima de 32. Em Santa Rosa do Purus, mínima de 21 graus e máxima de 30. E em Senador Guiomar e Rio Branco, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Informação de Brasília agora, o presidente Lula sancionou o novo marco legal do transporte público coletivo. A legislação muda as regras de financiamento do setor, amplia as fontes de recursos para custear o sistema e busca reduzir a dependência exclusiva da tarifa paga pelos passageiros. A expectativa é que a medida melhore a qualidade dos serviços e garanta uma maior sustentabilidade para o transporte urbano em todo o país. Todos os dias, milhões de brasileiros dependem do transporte coletivo para trabalhar, estudar e acessar serviços essenciais. Quem usa ônibus, trem ou metrô sabe das dificuldades e dos problemas enfrentados para chegar ao trabalho ou voltar para casa no fim do dia. Agora, a expectativa é que os usuários e as empresas
possam entrar em uma nova fase. O presidente Lula sancionou a lei que cria o Marco Legal do Transporte Público Coletivo, considerada uma das principais mudanças no setor desde a criação da Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2012. Uma das principais mudanças diz respeito ao financiamento do setor. Hoje, a principal fonte de recursos para manter ônibus, metrôs e trens em funcionamento é a passagem paga pelos usuários. A nova legislação cria instrumentos para diversificar as fontes de financiamento, permitindo recursos provenientes de publicidade, exploração comercial de terminais e estações, operações urbanas e outras receitas vinculadas ao desenvolvimento das cidades, como explica este especialista em trânsito e mobilidade. Um dos grandes problemas do transporte público é a questão do financiamento, que antes, com a legislação anterior, estava focada, estava sobrecarregando tudo na tarifa. Hoje, com a diversidade de possibilidades de financiamento do transporte público, esse ponto melhorou bastante com a nova legislação. A nova lei mantém a possibilidade de oferecer gratuidades e descontos tarifários, mas o presidente vetou trechos que obrigavam estados e municípios a bancar integralmente esses benefícios. A justificativa é que isso poderia criar despesas sem previsão orçamentária. Quem passa por uma rodoviária como esta percebe o tamanho do desafio. São milhares de passageiros todos os dias em um sistema que precisa funcionar com regularidade, segurança e qualidade para os usuários. A aposta do governo ao ampliar as formas de financiamento é que o transporte público deixe de depender quase que exclusivamente do bolso do usuário e possa buscar novas formas de investimento para melhorar os serviços prestados à população. O desafio agora será a implementação. A lei entra em vigor daqui a um ano e cria instrumentos importantes, mas o sucesso dependerá da capacidade de estados e municípios de estruturar projetos, como explica Alex Carreiro, ex-secretário executivo de Mobilidade de Brasília. Uma lei no papel é apenas uma lei no papel, que é o grande desafio agora é que os gestores públicos entendam a relevância do assunto, a relevância do tema e a necessidade de que se traga a discussão não apenas para a operação do ônibus, mas para a construção de todo o sistema de mobilidade, e isso sendo bem implementado, o resultado chega na ponta. Um lado importante que nós temos aqui que destacar é que há um novo marco, há uma nova lei e que nós temos um ano para ver isso implementado nas cidades. Depois do intervalo, tem clima de Copa do Mundo. Cores verde e amarelo dominam as vitrines e o comércio da capital. A gente volta já. De volta com informação de serviço. Termina hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026. O candidato que não conseguiu isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 tem até esta quarta-feira para fazer o pagamento, que pode ser feito por meio de Pix, cartão de crédito ou débito, dependendo do banco. Para ter acesso ao boleto no valor de R$ 85,00, é só acessar a página do participante. E atenção, porque o pagamento deve ser feito respeitando os horários de compensação bancária. Quem perder o prazo não poderá fazer as provas. Vale lembrar que o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior em instituições públicas e privadas e também é usada em programas federais que utilizam a nota como critério de seleção, como é o caso do FIES. Pelo cronograma oficial, as provas do Enem vão ser aplicadas em todo o Brasil nos dias 8 e 15 de novembro. São isentos da taxa de inscrição matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública, quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada com renda familiar de até um salário mínimo, por pessoa, candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pertencentes a famílias de baixa renda e com registro no CadÚnico, além de participantes do programa Pé de Meia.
Bom, em 2026 é ano eleitoral. Por esse motivo, o projeto Amazônia que eu quero vai debater o uso da inteligência artificial com responsabilidade e a importância de fortalecer a participação cidadã no processo de construção da democracia. Em meio às transformações da era digital impulsionadas pelo uso da inteligência artificial, o combate à desinformação é peça-chave para a manutenção da verdade e da transparência, especialmente no processo eleitoral. Uma fake news, uma manchete mentirosa já tem uma proporção gigantesca. Então imagina um áudio, uma imagem e um vídeo hiperrealista. O que isso não pode causar, né? E assim, na eleição, o tempo é muito mais curto, tudo é muito mais rápido, porque até repor a verdade, até chegar com essa informação de que aquele vídeo ali não era verdadeiro, muita coisa pode ter sido perdida. Para este professor, o crescimento das redes sociais nos últimos anos acentuou a pluralidade de vozes, fortalecendo a democracia, mas também abriu um precedente perigoso. Isso tensiona mais a democracia, o sistema político, e aí a gente precisa muitas vezes fica muito correndo atrás daquilo, de tentar normatizar, regulamentar, regularizar, como lidar com novos problemas que são colocados a cada contexto. E para contribuir com esse debate, o projeto Amazônia que eu quero chega mais uma vez ao Acre. Nesta edição, o projeto Amazônia que eu quero discute a democracia na era digital, a importância da busca pela informação correta e o papel dos órgãos de fiscalização. O painel será mediado pelo jornalista Murilo Lima. É importante a gente gerar esse debate com a sociedade para trazer essas questões, fazer com que as pessoas tenham consciência do que é real, do que não é, sabendo identificar os elementos para não gerar cada vez mais pânico, desinformação, porque esse é o impacto negativo que as fake news acabam gerando na sociedade. E estamos em clima de Copa do Mundo. O verde e o amarelo tomam conta das vitrines e corredores do comércio de Rio Branco. Os comerciantes apostam nas vendas das camisas da seleção brasileira e itens que remetem ao Brasil. A Copa do Mundo já começou. Agora é ir às compras para continuar acompanhando a seleção. O torcedor está bem animado, a procura é grande por adereço, enfeite, bandeira, tinta para cabelo. Todo tipo de enfeites, arranjos, decoração, os clientes estão procurando. Samuel Alves veio de Porto Acre para comprar adereços e decorar o próprio comércio. A intenção é reunir clientes e amigos para acompanhar a seleção em clima de torcida com boa expectativa. Procurando as bandeiras, né? Papel aqui colorido, todos os acessórios que contêm as cores do nosso Brasil, né? Balões. O torcedor brasileiro não desiste nunca, né? A expectativa é que o Brasil vá bem. É isso aí a nossa expectativa, torcer junto, nosso Brasil ir bem. Nas lojas do centro, a movimentação aumentou ao longo da semana. Segundo os comerciantes, as camisas da seleção lideram as vendas e a procura foi tão grande que muitos precisaram reforçar os estoques para não perder os clientes. Só tem blusa masculinas, infantil, feminina já acabou todas, sobrou só algumas masculinas mesmo, já, porque já tá saindo todo. Movimento para essa Copa eu tô esperando bastante bom, para esse início assim, já tá desse jeito, eu creio que vai melhorar mais ainda. E mesmo com o aumento nos preços em relação à última Copa, o movimento segue intenso. Houve aumento sim, por causa devido à demanda, o pessoal aumenta o seu preço, né? Mas o público assim em si não ligou muito não. Eles querem comprar e torcer pro Brasil mesmo. Entre os consumidores, a expectativa também é alta. Davi veio ao centro com a família para garantir o uniforme da torcida e entrar no clima do Mundial. Comprei 4 blusas do Brasil, aí eu tô atrás de umas cornetazinhas e uma bandeira do Brasil. O shopping da cidade também ficou movimentado e a procura por artigos e acessórios foi grande. Muita gente veio procurar tudo relacionado à Copa. O estoque esgotou, a gente renovou o estoque já algumas vezes e está tendo muita demanda. Para os comerciantes, a paixão pelo futebol continua impulsionando as vendas e a expectativa é de que a procura aumente ainda mais. Agora, a expectativa fica para o próximo jogo da seleção e, quem sabe, para a caminhada rumo ao hexacampeonato. Ganhar o Hexa, com o Neymarzão e o Hendrick, 3-0 na Argentina e 5-0 na França.
É isso aí, né? A gente está na torcida. E assim nós encerramos o Jornal do Acre, segunda edição. Veja esta edição e as reportagens lá no Globoplay e também no G1 Acre. Nos siga nas redes sociais da Rede Amazônica. Um ótimo fim de tarde para você e até amanhã.